E aí, tudo bem? Viram? Sentiram? É isso que a gente vai continuar falando em filosofia, os sentimentos, né? E hoje eu comecei não falando nada, justamente para a gente já perceber o que eu posso sentir, o que é que eu sinto, né? Diante da ação das pessoas, tá bom? Sentimentos e a filosofia, tá bom? Vamos continuar. Lembra que na nossa aula passada nós falamos sobre os sentimentos e os pensamentos, né? Que aqui um tem a ver com o outro, ou um está totalmente, né, fora de acordo com o outro. Lembrando que tinha aquele cartaz que vocês devem preparar, que eu vou cobrar aquele cartaz, hein? Que foi a tarefinha do Lupa na Mão, tá bom? Sobre os pensamentos. Então, vamos à nossa aula de hoje. Em um primeiro momento, parece que a filosofia e os sentimentos não têm nada a ver, não é mesmo? Também a filosofia, né, pessoal? Fica só colocando a gente em dúvida, em dúvida, em dúvida. Mas não é verdade. Tudo que pode ser pensado, refletido e discutido tem muito a ver com a filosofia e é estudado por ela, tá bom? Então, a filosofia fica se preocupando muito com tudo que vai acontecendo, tá bom? Vamos lá. Desse modo, os sentimentos também podem ser muito filosóficos. Pensamentos filosóficos, né? Então, vamos lá. Refletir sobre eles já é uma ótima maneira de filosofar e entender como funciona a relação entre eles e os pensamentos. Imagine tudo que a gente está filosofando faz tempo, tá certo? Sem perceber, às vezes, a gente está envolvendo nas nossas discussões os sentimentos. O sentimento não é só aquela coisa que sentimos dentro do peito. Em alguns momentos, ele pode ser um pressentimento. É mesmo. Estou pressentindo que algo vai acontecer. E tem gente que tem aquela história do sexto sentido. Pois bem, algo bem íntimo que acontece com você. Ou pode ser algo que recebemos por meio dos 5 sentidos. Uma impressão, eu tenho impressão, tá bom? Que vai acontecer alguma coisa. Mais simples ou mais complexos, o fato é que os sentimentos estão o tempo todo conosco, tá bom? O que é que nós vamos fazer nesse Lupa na Mão? Atividade complementar, viu, pessoal? Você vai pesquisar a palavrinha aí no seu dicionário. Você vai registrar o resultado. Então, eu quero saber o que significa sentimento. Será que o dicionário, ele está colocando sentimento do jeito que eu penso que é sentimento? Bom, para mim, sentimento é isso, isso e isso. Aí, quando eu olho no dicionário o significado desta palavra, eu vi que não é bem assim, né? Então, essa é uma das atividades complementares, tá bom? Fazer essa pequeníssima, tá bom? Quem gosta de brincar? Muito bem. As brincadeiras envolvem sentimentos? O que é que vocês acham? Em pequenos grupos, que no caso será seu grupo familiar, você vai montar uma apresentação teatral com sentimentos que você gostaria de discutir com a turma, tá bom? Mas, assim, já que a gente não vai nesses momentos ficar discutindo, você pode ficar brincando, demonstrando sentimentos. E a pessoa, sabe aquela brincadeira que você faz a mímica e alguém adivinha o que é? Vamos adivinhar que música é essa? Aí faz a mímica. Vamos adivinhar que filme é esse? Aí, então você vai fazer o sentimento. Ó, pode ser nesse sentido, tá bom? E vamos lá. Brinquem, por favor. Brincar faz um bem enorme, tá certo? Então vamos lá. Quais foram os sentimentos que cada grupo apresentou? Que aí, no caso, que cada pessoa apresentou aí na sua brincadeira, tá? Porque esse conversa vai, conversa vem seria depois
do Aprender Brincando, que a gente não vai estar junto, mas vocês vão pensar nisso aí. E o que é que causa esses sentimentos? Você, de repente, na sua brincadeira, demonstrou um sentimento de tristeza ou de alegria, tá? Ou de desconfiança. Que sentimento você apresentou na sua brincadeira lá? O que é que causa? E agora me diga se é possível evitar alguns desses sentimentos. Eu não quero mais sentir isso. É assim que funciona? Será que é possível? Se você disser sim ou não, explique por quê. Porque com quem você está conversando, porque vocês já sabem. Nessa parte da tarefinha, a gente é conversação, né? Ninguém responde. Mas é essa hora que a gente está filosofando, tá bom? A hora que a gente está dialogando com o outro, tá bom? Compartilhando as ideias. E a próxima pergunta, por que é importante pensar sobre esses sentimentos? Não é importante a gente pensar? Será? Será que é bom a gente pensar nesses sentimentos para que a gente até se sinta melhor em algumas situações? Tem gente que não, tem gente que não fica bem, fica legal quando acontece alguma coisa e tem um sentimento de raiva, um sentimento de tristeza. Tem gente que fica, eu não gosto de sentir isso. Então, quando a gente conversa sobre os sentimentos, a gente começa a trabalhar dentro da gente algumas aceitações, tá bom? Ou como a gente pode reverter um sentimento que não é legal, transformar ele em outro melhor. Entenderam agora? Olha esse aqui, esse mão na massa, a gente não vai fazer, porque a gente não tá, juntinho, tá bom? E a gente não vai relatar a experiência da aula, porque não, né, estávamos juntos para fazer a brincadeira, né, e para discutir o assunto, tá bom? Pulou mão na massa. Aprofundando o assunto, já vimos que há muitos sentimentos diferentes. Nossa, teve gente que conseguiu bastante, né? E como eles podem representar uma infinidade de coisas. Exatamente. Mas agora, o que é que eu quero? Vamos refletir sobre eles? Olha só, a gente pode evitar, ou a gente pode controlar, ou será que a gente pode anular esse sentimento? Ou seja, eu posso evitar de sentir alguma coisa? Quando eu estou sentindo, eu posso ter o controle? Ou se eu quiser, eu nunca mais vou sentir isso, nunca mais eu quero sentir isso. É assim? A gente nunca mais quer sentir, nunca mais vai sentir. Entenderam agora? Vai ser uma conversa interessante. Então, se você estiver conversando aí com alguém que gosta de conversar sobre esse assunto, aí é que fica a conversa legal mesmo, tá bom? Que é pra gente começar a trabalhar os nossos sentimentos, a gente aprende a se controlar, mesmo que às vezes a gente se descontrola, mas é assim mesmo. O ser humano é uma caixinha de surpresa, tá bom? Para você terminar nossa aula de hoje, para você eu tenho mais um com a lupa na mão. Com a lupa na mão e a minha Joaninha lá, lindinha. Você vai trazer, lógico, né? Depois, para a sala de aula. Pode ser uma frase, uma música inteirinha, pode ser um poema, ou pode ser um texto que fale sobre os sentimentos, tá bom? E como nós vamos compartilhar? A gente pode fazer da seguinte forma: você não copia no seu livro, você coloca numa folha, né? Pode fazer uma moldurazinha, tipo um quadro, tipo um cartazinho, tá bom? Não precisa fazer na cartolina, não, gente. Tem gente que gosta logo, tome lá o tamanho da cartolina. Faz numa folha, porque a gente vai compartilhar botando no mural da escola, da nossa turma, tá bom? Então, a gente vai ficar, quem quiser, lógico, que quem quiser ler a sua poesia, sua música, sua frase, seu texto, não tem problema, tá bom?
e anota informações sobre o conteúdo que você trouxe no espaço abaixo. Então, você não vai anotar, tá bom? Essas informações, você já vai trazer elas prontinhas na folha, tá bom? A não ser que você queira escrever aí também, aí você escreve sobre quem você botou. Ah, eu trouxe um poema de fulano de tal, tá bom? Está falando sobre isso, isso e isso, mas prepara lá a folhinha de ofício linda e maravilhosa para a gente colocar na nossa sala de aula. Tudo bem, pessoal? Tudo beleza? Pois é isso, tá bom? Eu sinto muito, olha um sentimento, eu sinto muito, a gente fica ainda muito triste, né? Porque a gente não tá junto. Aquelas aulinhas rápidas do Zoom já deixa tanta gente feliz que eu vejo, né? Tem gente que fica muito contente quando tá na aula, porque pode ver um pouco mais o colega também, tá certo? Então é isso que a gente quer que esse sentimento de alegria não fique só na tela, tá bom? Que a gente consiga também esse momento bem prazeroso de estar com os outros que a gente gosta, seja real, beleza? Muito bem, tá bom? Então, tchau, até a próxima. Capricha aí que eu quero ver o que vai sair de legal aí nessas suas pesquisas para fazer esse, né? Com a lupa na mão. Tchau.